paz do Senhor, para os nossos irmãos e as nossas irmãs, alunos e alunas, amigos e amigas que acompanham a Escola Bíblica Dominical através das nossas redes sociais. Aula hoje ministrada pelo pastor Márcio. A lição de hoje é a lição de número 12, domingo 21 de março de 2021. O título da lição: A urgência do discipulado. O texto áureo se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19, e diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E a verdade prática que a revista nos traz diz assim: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre, na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Desejo a todos um bom estudo, uma boa aula e um grande abraço. A paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Aqui é o pastor Márcio, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de São Miguel Paulista, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Dominical online, devido à pandemia Covid-19 e as restrições, não podemos nos reunir presencialmente, então estamos fazendo essas aulas pela internet. Aqui é a Escola Dominical da Igreja Sede, na Avenida São Miguel, 9111, e eu dou aula para os adultos e estamos dando continuidade ao estudo desse trimestre. Nesse trimestre, o assunto é o verdadeiro pentecostalismo. Conforme já mencionamos em outras aulas, estamos estudando as doutrinas pentecostais e a ação do Espírito Santo em todas as áreas, não só o batismo no Espírito Santo, mas todas as áreas. Nós, dos pentecostais, nós acreditamos que o Espírito Santo dirige, que o Espírito Santo atua, nós cremos na atualidade das manifestações espirituais e o Espírito Santo agindo em toda a igreja, em todas as áreas. É o que estamos vendo nesse trimestre. A lição deste domingo, dia 21 de março de 2021, é a lição número 12, cujo título é A Urgência do Discipulado. E iremos falar, obviamente, sobre o discipulado. No pentecostalismo, além de batismo no Espírito Santo, que eu já falei várias vezes que não é só isso, mas também a igreja se preocupa com o ensino, com o discipulado. E é o que nós vamos falar hoje. O que é discipulado, como isso se dá, as bases e os benefícios do discipulado na igreja. Vamos acompanhar mais esta aula. Primeiro ponto a vermos é entender o que é o discipulado. A revista da Escola Dominical diz que o termo discipulado vem de discípulo, da palavra discípulo. O que é um discípulo? É um aprendiz, aluno, seguidor. Isso vale tanto no caráter religioso, na igreja, quanto no âmbito secular, ou seja, fora da igreja. Então, o discípulo é um aprendiz, é um aluno, é alguém que aprende com uma outra pessoa. Discipulado é o ato de ensinar uma pessoa. Só que a diferença do discipulado para um ensino normal, comum, é que o discipulado traz dentro desse conceito a ideia de um professor e um aluno, só que esse aluno acompanhando, seguindo os passos, aprendendo no dia a dia, através do olhar para o seu professor. Não é como numa escola, normalmente, que o professor chega da aula, o aluno anota e vai embora. A ideia do discipulado é que o discípulo, o aluno, o aprendiz,
acompanhe e aprenda não só como uma aula, mas pelo exemplo, pelo o dia a dia, pela a prática, por estar como uma sombra, acompanhando o seu professor. O discípulo é aquele que acompanha o seu professor e aprende todos os conceitos na prática no seu dia a dia. Essa ideia de discípulo, já conforme falamos, era não só na igreja, é algo que vinha desde a antiguidade, existiu na Grécia Antiga, havia os discípulos, os grandes mestres dos discípulos, e o discípulo sempre, essa ideia vem sempre no conceito de um seguidor. Na Bíblia, as pessoas que acompanhavam a Cristo eram chamados de discípulos. Por que discípulos? Porque eles não iam só ali no sermão, nas pregações. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, falava às multidões, existia muitas pessoas lá acompanhando, aprendendo, sendo como alunos de Jesus naqueles sermões. Havia muitos, mas discípulos não eram todos que estavam lá. Porque quem era discípulo, o conceito de discípulo, é aquele que acompanha, que segue, aquele que vai junto, que não só ouve, que não aprende só no ouvir, mas que ele aprende na prática, acompanhando o seu mestre nas lições práticas no dia a dia, a todo momento. Então, discípulo é aquele que acompanha, é muito mais profundo, muito mais interessante e muito mais, rende mais, vamos dizer assim, é muito mais aproveitado o discípulo do que simplesmente um aluno. Um aluno, ele anota e pode esquecer, ou pode simplesmente ouvir, mas não entender direito, ou por não ter praticado, não saber como fazer. Já o discípulo não, o discípulo ele aprende na prática, seguindo o seu mestre. Esse é o conceito de discípulo. Na Bíblia nós encontramos os discípulos de Jesus que dormiam com Jesus na mesma casa, onde Jesus viajava, eles estavam juntos. Quando Jesus fazia os sermões, eles estavam lá ouvindo. Quando Jesus fazia as curas, eles estavam juntos. Jesus dava aula prática para eles também, mandou eles de 2 em 2 pregar o evangelho, deu instruções. Nos momentos difíceis, eles estavam lá juntos. Enfim, esse é o conceito de discípulo. Discípulo acompanha o seu mestre, acompanha aquele que está ensinando a todo momento. E o discipulado, ele, na igreja, ele não é só um método eficaz ou bom de ensinar. Ele faz parte da chamada Grande Comissão. O que é a Grande Comissão? É o que nós vemos em Mateus capítulo 28, versículo 19, que Jesus disse: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa ordem é chamada de Grande Comissão, ou seja, a maior missão que nós recebemos, a ordem que Ele nos deu para executarmos, e é o que temos a fazer. E grande por quê? Porque não é porque ela é maior do que todos, é porque ela é a principal. A principal ordem é: ide, ensinai todas as nações. Esse termo ensinai, no seu original, quer dizer fazer discípulos, discipular. Ou seja, a ordem que Jesus deu à igreja não foi só de ensinar como numa classe, numa sala de aula. Ele diz: façam discípulos, faça discípulo, discipule todas as nações. Portanto, ide, façam discípulos em todas as nações. E no versículo 20 ele complementa: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Como é esse ensino? Através do discipulado. Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos, ou seja,
que nós, através da nossa vida, da nossa prática, tivéssemos que as outras pessoas conseguissem enxergar em nós algo para aprender. Nós somos discípulos de Jesus e ele diz, gerem também discípulos de vocês. Não que alguém vai adorar a nós, mas que nós tenhamos o comportamento transformado pelo Evangelho, transformado pela ação do Espírito Santo e dessa forma as outras pessoas aprendam, mas aprendam pelo exemplo, não simplesmente por eu ou você citar a Bíblia e saber muito de teologia. Não é esse o ponto principal. O que Jesus mandou é ensinem pelo exemplo. Esse é o ponto-chave da igreja, que diferencia a igreja de qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer escola, qualquer outro método. O ensino na igreja para as pessoas que se convertem é através do discipulado, ou seja, pelo exemplo, para as pessoas não olharem para nós somente ali no púlpito, ali na igreja, não, elas têm que enxergar em nós exemplos de vida e olharem e falar o seguinte, olha, a forma como esse crente vive é diferente, o que ele faz nos seus negócios, na sua família, na condução, no lazer, na igreja, no trabalho, em todos os lugares onde eu acompanho esse crente, eu vejo que ele é diferente, que ele tem algo melhor, que ele tem algo que chama atenção, que mostra uma maneira diferente de viver. E aí, pelo exemplo, as pessoas aprendem a palavra, aprendem o efeito do Evangelho. Nosso chamado, a nossa ordem, a ordem que recebemos de Cristo, conforme está, que já citamos aqui em Mateus 28 e 19, é fazer discípulos. Ou seja, que as pessoas aprendam através do exemplo, seguindo o nosso exemplo. E esse processo é para a vida toda. Na verdade, o discipulado é para a vida toda. Quando nós olhamos em Atos, no capítulo 2, versículo 42, nós vemos lá que a igreja primitiva, no início, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. O que era a doutrina dos apóstolos? Era o que eles ensinavam na liderança, era a pregação da palavra, liderado pelos apóstolos. E o ensino, a educação cristã, nada mais é do que ensinar a palavra. Ensinar a palavra, ensinar a doutrina de Cristo, a doutrina do nosso Deus. Isso é o que nós temos que aprender a vida toda, mas volto a dizer, qual o ponto-chave aqui do discipulado? É aquela pessoa que se converte, começa os seus passos, a sua jornada na fé, mas não é pôr ela numa salinha de aula e falar, deixa eu te ensinar aqui o conceito de Deus, o conceito de salvação, o Espírito Santo, o que é o batismo. Não é só colocar numa sala de aula. Discipulado é ensinar, sim, a educação cristã, a doutrina, a Bíblia Sagrada, mas principalmente pelo exemplo. Eles enxergarem, eles acompanharem, eles seguirem a nossa vida e ver o que está, aquela teoria, aquilo que está na palavra sendo praticado. E o discípulo que ele olha e fala, então alguém que segue a doutrina, aquilo que nós vemos na teologia, na Bíblia escrito, é assim que se pratica, do jeito que eu estou vendo essa pessoa, do jeito que estou vendo você, eu praticarmos. Eles olharem em nós, em mim e você, olhar e falar, é assim que se pratica essa palavra. Então pode estar escrito muito complicado na Bíblia, pode falar que a linguagem lá, que antigamente era meio complexa, às vezes é difícil de entender, mas agora quando eu olho como você vive, como eu vivo, como nós vivemos, eles olham e falam, agora eu entendi, é assim que a doutrina bíblica
deve ser praticada. E aí passam a praticar. Isso é o discipulado. É esse ensino pela prática, pelo acompanhamento. E é o que na igreja primitiva, nós vemos em Atos capítulo 2, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Não é que eles perseveravam ali em ficar assistindo lições de teologia. Obviamente existiam sermões, Jesus fez isso, não é errado pregar, não é errado ter a sala de aula, nada disso é errado. Mas o ponto-chave é que essa educação cristã é pelo exemplo. Isso é discipulado, é ensinar pelo exemplo. E o discipulado, ele, para acontecer, para nós fazermos discípulos, para pessoas acompanharem a nossa vida, isso tem que ter por base o que a revista fala, um tripé. Tripé são 3 bases, 3 pés, 3 pernas, 3 bases. E qual é o tripé para se efetuar um discipulado? É a palavra, a comunhão e o serviço. Essa é a base fundamental para se discipular alguém. A palavra, a comunhão e o serviço. A palavra, conforme já falamos, Atos capítulo 2, no versículo 42, nós vemos que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A base do discipulado não são as opiniões particulares de cada um de nós, o que nós achamos que é certo, o que a gente aprendeu lá do nosso pai, da nossa mãe, os nossos conceitos. No discipulado, nós, para ensinarmos outros pelo exemplo, nós devemos viver pela palavra, ou seja, olhar para a Bíblia, olhar para o que a Bíblia ensina, para o que a Bíblia fala que devemos agir e agirmos conforme a Bíblia nos mostra. Quando perseveravam lá, a igreja primitiva diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles obedeciam e praticavam o que era ensinado pelos apóstolos. E os apóstolos ensinavam o que eles aprenderam de Cristo. Pelas Escrituras, eles abriam as Escrituras, liam as Escrituras e interpretavam essas Escrituras baseados no que eles, como discípulos, aprenderam convivendo com Cristo. Eles olhavam, com Cristo eu vi que ele vivia o que a Bíblia fala, a palavra fala, ele vivia na prática. E eles, os apóstolos, então a doutrina deles era falar sobre o que eles aprenderam, como viver na prática a palavra, os ensinos bíblicos. Então, nesse tripé, nesses 3 pontos básicos, o primeiro é: para o discipulado, nós devemos ter por base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Não a nossa vontade, não as nossas opiniões, que a gente acha ou deixa de achar. A gente tem que simplesmente olhar o que a Bíblia diz, viver o que a Bíblia diz e ensinar isso àqueles que nos acompanham, aos discípulos, aos novos na fé, para eles entenderem o que fala. Por exemplo, a palavra de Deus fala sobre perdão. E o que nós devemos fazer? Viver o perdão. Vivendo o perdão, praticando o perdão, o discípulo ele vai olhar e vai falar: esse crente perdoa. Agora eu entendo o que é o perdão na prática. E isso é executado. Quando a palavra de Deus fala para viver em santidade, santidade é se afastar das coisas pecaminosas, é se afastar do que não agrada a Deus e se separar para Deus, se dedicar às coisas de Deus. Então, isso é a base, a palavra. É um dos pilares desse tripé, a palavra. Nós vivemos assim, o discípulo olha e fala: então viver em santificação é isso que ele pratica, é essa dedicação dele ou dela. Eu vou viver dessa forma. Esse é das bases do discipulado. Viver o que a Bíblia diz. Isso é a palavra de Deus. A segundo da base desse tripé é a comunhão. Primeiro a palavra, segundo a comunhão.
No Atos capítulo 2, versículo 42, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Comunhão, lá do grego, é koinonia, que significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Comunhão é participar junto, é estar junto. No caso lá da igreja primitiva, a igreja vivia juntos, eles estavam juntos, eles cultuavam juntos, eles até dividiam as suas posses, faziam tudo juntos. Então, quando a gente fala em discipulado, primeira base a palavra, olhar o que a Bíblia ensina e praticar, e a segunda base é a comunhão, é o estar juntos. Por isso que desde o início estou falando que discipulado é acompanhar o exemplo de vida, é estar junto, é o que acontecia com os discípulos lá com Jesus. Em todo lugar que Jesus estava, eles estavam juntos. No discipulado, nós precisamos viver essa comunhão. Ou seja, aquela pessoa que começou na fé, ela precisa ter o nosso acompanhamento. A gente precisa estar junto dela. A gente precisa saber como ela está. A gente precisa saber das suas dúvidas, saber das suas preocupações, das suas necessidades, ir lá buscar para vir na igreja e visitar, acompanhar o seu dia a dia, acompanhar a sua jornada, porque aquele que começa, você sabe disso, porque já viveu isso também, existem muitas situações novas que ele não sabe como agir, ou mesmo muitas dúvidas, ou muito questionamento, e isso não é através de uma sala de aula, tudo isso é através da comunhão. A igreja primitiva crescia porque os novos crentes, eles eram abraçados e viviam em comunhão. Isso não é como alguns entendem, que comunhão é promover um culto e depois fazer comes e bebes. E cada um traz um bolo, um traz um refrigerante, um traz as bolachas, traz umas frutas. Então vamos fazer a nossa comunhão. E comunhão é fazer comes e bebes. Então tem gente que entende que o discipulado é fazer comes e bebes. E não é isso. O discipulado, a parte, esse tripé da comunhão, é estar junto com a pessoa na sua vida, acompanhar tanto nas suas vitórias, cada passo que a pessoa cresce espiritualmente, cada vitória espiritual, cada desenvolvimento, estar junto e se alegrar junto e falar, olha, meu, que alegria, porque agora você galgou mais um passo. Quando a pessoa, o novo convertido, é batizado com o Espírito Santo, está lá junto, se alegrando. O novo convertido vai e passa pelo batismo nas águas, está junto ali, dividindo aquela alegria. Mas também nos momentos de dificuldade, nas lutas, nos apertos, nos questionamentos, nos momentos em que surge a dúvida, é estar junto, é acompanhar, é viver junto com a pessoa, assim como foi Jesus e os seus discípulos. Estavam lá na hora da ressurreição de mortos, da alegria, mas Jesus também estava lá quando eles tentaram expulsar demônios e não conseguiram, passaram vergonha. Jesus estava lá. Jesus acompanhava, eles estavam acompanhando Jesus e Jesus acompanhava em todos os momentos. O discipulado, segunda base desse tripé, é justamente essa comunhão. E volto a dizer, não é simplesmente promover um lanche, um café, um almoço e está todo mundo alegre. Comunhão é estar por dentro da vida e da jornada dessa pessoa, no seu passo a passo, na sua jornada espiritual. E a cada momento de alegria, comemorar junto e falar, isso aí, vamos lá, está indo no caminho certo. Nas falhas, às vezes nos pecados, nos deslizes, nas dúvidas, também estar junto e falar, não, mas o Senhor Jesus perdoa, não é por isso que você vai desistir, vamos, tem o perdão, tem a saída, tem o caminho, vamos aprender junto com os erros.
E é caminhar junto, é esse o discipulado, é essa pessoa que começa na fé, saber que tem alguém ao lado, ombro a ombro, até muitas vezes carregando a pessoa, porque pode chegar o momento de desanimar, da pessoa perder a empolgação, e isso só vai ser superado se a pessoa que está como mestre, vamos dizer assim, como o que está discipulando o outro, ele está junto. Comunhão é isso, é conviver junto. Isso é comunhão. E o discipulado implica em que nós estejamos junto com aquele que está sendo discipulado, o discípulo. Isso é chave, é importante. A pessoa precisa se sentir apoiada, abraçada. Ela precisa sentir que tem com quem contar nessa jornada. E pessoas que têm um discipulado dessa forma, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, ele não vai abandonar a fé, porque ele sempre vai lembrar, olha, quando eu comecei, estava lá junto comigo. E essa pessoa mais à frente vai ser um discipulador e ela vai fazer da mesma forma. É assim, então, o segundo base de discipulado é a comunhão. E a terceira base, o terceiro ponto desse tripé é o serviço. Nós falamos da palavra, o segundo a comunhão e o terceiro o serviço. O mesmo versículo de Atos, capítulo 2, versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, a palavra, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Partir do pão e orações. O que era isso? Eram os cultos, era o trabalho, eram as atividades religiosas, era a prática do que se aprendia. O partir do pão não era simplesmente um lanche, uma refeição. O partir do pão ele se refere à ceia, o ato solene da ceia do Senhor. As orações se refere ao momento do culto. Então, a igreja, toda a reunião deles era uma reunião de ceia, de comunhão, com orações, com louvores, com o ensino da palavra, com o partir do pão, ou seja, a ceia. Então, o serviço é a participação no trabalho. Discipulado é chave, é base, é fundamental envolver o discípulo no trabalho da igreja, nas coisas que a igreja tem a fazer. É, à medida do possível, fazer com que ele esteja entrosado na obra de Deus. É fazer com que ele vá aprendendo na prática como discipular, como evangelizar, como pregar, como orar, como cantar, como ensinar, como cultuar. Tudo isso é o serviço, é o que fazemos no dia a dia na nossa vida espiritual. Discipulado é envolver, através da prática, o novo convertido, aquele que começa a caminhar na fé. É fazer ele praticar. É muito sabido pelos educadores de que a pessoa tem um percentual de aprendizado quando ele ouve, quando ele estuda. Mas esse percentual é muito maior quando ele pratica o que ele aprendeu, o que ele ouviu. A prática é o que faz alguém aprender, consolidar os conhecimentos de verdade. Então, no discipulado, nós devemos acompanhar esse discípulo na prática. Então, para a escola dominical, é ir com essa pessoa, com esse seu discípulo, esse que você está discipulando, e traz ele para participar da escola. Se é nos cultos, traz ele para participar dos cultos. E em todos os trabalhos, na visitação, faz com que ele entre nesse mundo da obra de Deus, para que ele comece a pegar gosto pelas atividades da obra de Deus. Mas só que para fazer isso, obviamente, só vai funcionar se você também trabalha, né? Se você também se engaja na obra de Deus. Como você vai discipular alguém se você não faz nada? Se eu não faço nada, se eu fico encostado, não tem como discipular porque eu não tenho serviço. Aliás,
o que eu posso dizer se eu não faço nada é dizer, não, para quê? A gente não é reconhecido, não, porque isso é para outro aparecer, não, porque tenho muita coisa para fazer, estou muito ocupado. Meu irmão, minha irmã, se a tua vida, se você não tem tempo para Deus, para a obra de Deus, eu sinto muito, você não consegue discipular ninguém. E mais, você precisa de ajuda urgente, porque é muito bom, muito gostoso trabalhar para Deus, é muito gostoso você se sentir útil para Deus, é muito gostoso você ver a obra das suas mãos, a obra sua na igreja, nem que seja uma limpeza, ajudar lá a arrumar os bancos, ajudar a preparar um trabalho das crianças ou uma festividade na igreja e você ir lá e ajudar na organização, ajudar na limpeza, ajudar a lavar os banheiros, ajudar lá na recepção, ajudar os diáconos, ajudar o pastor, a liderança, carregar as cópias dos hinos, sei lá, qualquer coisa. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não fez, experimente trabalhar na obra de Deus para você ver como é gostoso quando a obra é realizada e quando no final as coisas acontecem e você consegue olhar e falar, eu participei disso. Esse culto, esse trabalho, essa festividade aconteceu e tem o meu dedo aí. É tão gostoso, é tão maravilhoso e quando você começa você não quer mais parar, você quer estar engajado, estar trabalhando. Faça isso, você vai ver como a sua vida espiritual vai mudar, vai melhorar. E dentro disso, eu estou falando para você que já é crente velho, que nem eu, né? Eu nasci na igreja, tenho 52 anos, sempre na igreja, sou um crente velho. Mas eu digo a você, quando a gente está engajado na obra, é muito gostoso. Você vai ver que a coisa é muito diferente. Dá outro ânimo. E quando isso acontece, você tem condição de discipular. E o que é discipular? Volto a dizer, é serviço, é fazer com que essa pessoa, esse discípulo, também se envolva na obra de Deus, para que ele sinta esse prazer, essa alegria. Voltando e resumindo então, quando a gente fala de discipulado, 3 pontos básicos e importantes: a palavra, a comunhão e o serviço. Para discipular, então, a palavra, ensinar, viver o que a Bíblia diz, não o que a gente pensa. Segundo ponto, a comunhão. É a pessoa sentir que tem o carinho, o acompanhamento, é estar junto. Isso é maravilhoso e o discípulo precisa sentir isso da nossa parte. E o terceiro é o serviço, é ele se sentir útil, sentir participante do reino de Deus, trabalhar no reino de Deus, junto com você, fazer junto. Essas 3 coisas, a pessoa não vai abandonar a fé se tiver um discipulado com essa base. Então, qual o objetivo do discipulado? Quando a gente olha para a Bíblia, 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, diz: crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia fala que a gente precisa desse crescimento. Então, o discipulado, ele tem por objetivo instruir o novo convertido sobre os vários aspectos da vida cristã. A pessoa que começa, o novo convertido, ele, para ter esse crescimento na graça e no conhecimento de Jesus, o melhor meio é através do discipulado. O novo convertido, ele é uma nova criatura, é tudo novo para ele. Então ele não tem nem direção do que fazer, como fazer, ele não faz ideia. Ele precisa de uma orientação. Eu lembro, falando disso, eu lembro do meu pai que disse que quando ele se converteu, lá aos 20 anos de idade, que ele foi à igreja e começaram a cantar os hinos da harpa, deram a harpa para ele e ele foi lá e tem a estrofe e o coro. Aí vai a segunda estrofe e volta para o coro.
E ele, como novo convertido, começou com toda a vontade de servir, do serviço, do terceiro tripé, cantou a primeira estrofe, cantou o coro, todo feliz. Entrou a segunda estrofe e ele todo animado, todo no serviço. Aí, de repente, o hino volta, depois da segunda estrofe, volta para o coro e ele se perdeu todo, que ele estava seguindo do jeito que estava escrito na harpa, para a terceira estrofe. Ele não sabia que tinha que voltar no coro. E aí ele se perdeu, ficou chateado e precisou perguntar para alguém como fazer, porque aquilo era desconhecido para ele e isso entristeceu ele naquele momento. Veja que o discipulado é desde as coisas mais simples. O discípulo, o novo convertido, ele não sabe nem o mais simples. E o que nós devemos fazer? Contribuir para o crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, através do discipulado. E essas coisas são tão simples que não tem nenhum curso de teologia que tenha aula de vamos ensinar como cantar o hino da harpa cristã. Tem coisas que não é um curso teológico, nada disso que vai ensinar. É a prática, é o acompanhamento, é a vivência no dia a dia. E não é assim, deixar lá se virar igual na roça a turma aprende a nadar, né? Joga o moleque lá no meio do rio e fala, se vira aí, aprende a nadar. Não é assim. A vida espiritual é de acompanhamento. O objetivo do discipulado é que o novo convertido cresça espiritualmente, no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso através da prática. Esse é o objetivo. Obviamente, com o discipulado, como fruto disso, haverá também o crescimento numérico da igreja. Veja que acontece muitas vezes das pessoas aceitarem a palavra, o evangelho num culto, levantarem a mão, irem para frente, e às vezes anota o nome, e às vezes você vê a pessoa não continua. Quantas pessoas aceitam a Cristo, você vê algumas vezes e não continua. O que é isso? Falta do discipulado, falta desse acompanhamento. Se o discipulado é efetivo, é eficaz, funciona, as pessoas não abandonam porque elas sentem a palavra, sentem a comunhão e sentem o serviço. Com essas três coisas, a pessoa não vai abandonar a fé. A igreja, então, não cresce porque nós precisamos melhorar o discipulado. Não adianta pensar em trabalhos, confraternizações, congressos maravilhosos, trazer cantores e pregadores top e fazer aquela coisa imensa e lindos louvores, e algumas pessoas se converteram e falaram, fiz minha obra, fiz minha parte, aí se converteu, agora estou de consciência livre. Não, o que vai fazer com que as pessoas permaneçam na igreja não são esses trabalhos. O que vai fazer com que as pessoas permaneçam é o discipulado, é o dia a dia, é ali o arroz com feijão, é comer o arroz com feijão junto com a pessoa. É isso que vai fazer com que a pessoa fique na igreja, com que a pessoa tenha firmeza, com que a pessoa não abandone a fé. É no discipulado bem feito, bem trabalhado, com essas bases que falamos, e a igreja vai crescendo e crescendo e crescendo. Se a igreja não cresce, um dos fatores é o discipulado. Não adianta ficar imaginando aí, pensando que estratégia nós vamos adotar para aumentar o número de almas. Vamos fazer um trabalho de evangelismo nas ruas, vamos fazer uma vigília, vamos fazer um musical com os conjuntos, vamos fazer apresentações teatrais, vamos fazer uma escola bíblica e chamar grandes pregadores, vamos fazer um showzão gospel e cheio de cantores. Todas essas coisas são estratégias que as pessoas usam, mas não é isso que vai dar o verdadeiro crescimento na igreja. O crescimento na igreja vem quando há discipulado. É isso que faz as pessoas ficarem. Então, temos que dar prioridade ao discipulado, a essa convivência dia a dia, ao novo convertido aprender pelo exemplo, pelo acompanhamento. E diante de tudo isso, estou feliz, contente, porque chegamos ao final de mais uma aula
e eu aprendi também e peço a Deus para me dar graça para discipular pessoas, para que eu seja um discipulador, para que pessoas e mais pessoas possam olhar para a minha vida, para o meu exemplo, e que eu acompanhe essas pessoas. E que o principal nesta aula é que cada um de nós tenha esse sentimento de ser um discipulador, de ensinar, de fazer com que a igreja cresça, e a igreja cresça através do discipulado, de acompanhar essas pessoas. Vamos nos engajar, vamos, arregaçar as mangas e trabalhar dessa forma, pelo discipulado dos novos convertidos, das pessoas que chegam à igreja. Vamos nos dedicar à obra de Deus. Que Deus nos ajude e dê graça nessa obra. Senhor, Deus e Pai, agora mais uma vez eu falo contigo em oração, agradecendo por mais uma oportunidade de meditarmos na palavra, de estudarmos, Senhor, sobre o pentecostalismo e mais especificamente sobre discipulado. Ajuda cada crente, a mim e a todos que estão na igreja, a fazermos a nossa obra, Senhor, obedecermos a Tua ordem, que é ide, fazei discípulos, que nós possamos fazer discípulos, Senhor, e viver conforme a Tua palavra, para sermos exemplos, para que as pessoas possam seguir, Senhor, e crescer em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Usa-nos desta forma, dá-nos a condição, dá-nos a coragem e dá-nos a disposição para assim fazermos. Meu Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e continue acompanhando as aulas. Também volto a dizer que, infelizmente, não temos os cultos presenciais no ministério, pelas restrições do governo, devido à pandemia, mas online continuamos aqui, nos encontramos, e assim que os cultos retornarem, nós avisaremos. Fique ligado nas redes sociais, nos avisos, e não abandone a sua fé em Deus. Tudo isso vai passar e ao final vamos poder cantar o hino da vitória. Eu desejo que Deus guarde a cada um de vocês, que Deus proteja, que Deus dê saúde se alguém está sendo acometido, ou você ou na sua casa, por essa Covid. Eu oro a Deus para que Deus dê vitória, dê cura e que todos possamos testemunhar a grande misericórdia e milagres do nosso Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.